Olá, se ainda não se inscreveu, inscreva-se. Quero chegar a 1 milhão de inscritos. Obrigado. Este caso aconteceu no Reino Unido, no ano de 2014. Conheça Alice Gross. Alice nasceu em 14 de fevereiro de 2000, filha de José Gross e Rosalind Joanne. Alice tinha uma irmã mais velha, chamada Nina Gross, a quem ela amava muito. Juntos, os pais de Alice criaram 2 filhos maravilhosos em sua casa em Hanwell, uma cidade no distrito londrino de Ealing. Inúmeras pessoas descreveram Alice como uma jovem realmente adorável. Sua curiosidade natural a impulsionava a se destacar academicamente. Seu diretor na escola diria depois que ela era muito inteligente. Alice também tinha forte conexão com a natureza, expressa em suas obras de arte. Ela também era uma compositora talentosa, que criava e apresentava suas próprias músicas, demonstrando sua criatividade e profundidade emocional. Ela sabia tocar piano e era uma atriz confiante. Ela era adorada por sua família, amigos e por todos que a conheciam. No entanto, apesar dessas coisas positivas em sua vida, Alice passou por um período difícil antes do ano de 2014. Ela enfrentava mudanças físicas pessoais, como acontece na adolescência. E, infelizmente, Alice começou a lutar contra a anorexia, uma condição que afetou sua saúde e bem-estar. Isso ocorreu enquanto a pressão aumentava na escola, pois ela estava no 9º ano estudando para os exames GCSU. Isso deixou Alice especialmente vulnerável e sujeita a desmaios. Mas dito isso, ela era resiliente e raramente deixava que isso atrapalhasse sua educação e seu amor pela música. Quando Alice estava na escola, recebeu a tarefa de escrever uma redação sobre questões da liberdade de circulação na Europa. Basicamente, Alice escreveu que acreditava na livre circulação de pessoas pela Europa, mesmo que essas pessoas tivessem cometido crimes. Ela afirmou que proibir esses criminosos de entrarem no Reino Unido sugeriria racismo, pois daria a entender que a Grã-Bretanha vê criminosos estrangeiros como diferentes e mais perigosos do que criminosos britânicos. Esse ensaio, mais tarde, seria compartilhado pelos pais de Alice. Esse detalhe é um presságio assustador e quase profético do destino de Alice. No sábado, 28 de agosto de 2014, às 13 a Alice saiu para uma caminhada ao longo do Grand Union Canal, ao lado do rio Brent. O Grand Union Canal é um trecho pitoresco e cheio de natureza do sistema de canais que conecta Londres a Birmingham. Alice costumava caminhar na natureza com frequência, o que não era incomum. Ao sair, Alice disse à mãe que estaria em casa até às 18 horas. Alice era muito precisa com seus horários. Ela sempre chegava quando dizia que chegaria. Ela nunca se atrasava, ou se fosse mudar seus planos, sempre avisava aos pais. E assim, nesse dia, ela saiu para sua caminhada. Ela seguiu para o sul, de Hanwell até Brentford. O trajeto levou ela pelo Hanwell Lock, Trumper Field, passando pelo Boston Manor Park, até chegar ao Brentford Lock. Às 15h45, ela foi vista pelas câmeras no Brentford Lock. Esse, provavelmente, foi o ponto de retorno antes de começar a voltar para Hanwell. Alice levou o celular com ela, mas também saiu sem dinheiro. Ela foi vista pela última vez perto do passagem subterrânea de Trumper Way às 16h26. Ciclistas passavam rapidamente, ansiosos para chegar em casa na volta para casa no fim do dia. Enquanto Alice caminhava, uma presença ameaçadora caiu sobre ela. Um homem perigoso estava observando, esperando para agir. Arnis Hawkins. Arnis nasceu na Letônia no ano de 1973, embora os detalhes específicos sobre sua infância e criação sejam muito limitados. Arnis cresceu na Letônia e começou a trabalhar em canteiros de obras aos 16 anos de idade. Quando chegou à idade adulta, ele desenvolveu uma tendência a procurar mulheres jovens e impressionáveis em boates. Enquanto frequentava essas boates, ele também se envolveu com a venda de drogas recreativas ilícitas. Por fim, conheceu uma jovem encantadora, chamada Rodita. Rodita era costureira, e Arnis a conquistou em uma boate.
ele a encheu de elogios e promessas de um futuro feliz juntos. Eles começaram um relacionamento e quando Rodita ficou grávida, o casal decidiu se casar rapidamente. Arnis, de forma incomum, insistiu que ambos adotassem o sobrenome de solteira dela, não o da família dele. A mãe de Rodita desaprovava Arnis desde o início. Ela o descrevia como um homem controlador e de temperamento forte. Ela disse que esse foi o primeiro namorado da filha e que ela estava profundamente apaixonada. Então, o que ela poderia fazer? Ela descreveu a filha como uma pessoa gentil, amorosa e despreocupada, mas que também podia ser ingênua e sempre via o melhor nas pessoas. Conforme o relacionamento deles seguia, vários eventos infelizes ocorreram. Para começar, Arnis tinha casos com outras mulheres abertamente, o que causava tensão no casamento. Mas depois que a filha deles, Elvera, nasceu em fevereiro de 1995, o relacionamento piorou ainda mais. Rodita escrevia em seu diário. Ela escrevia sobre o medo crescente e a depressão devido ao comportamento agressivo e controlador do marido. Em 1996, após uma discussão acalorada, Arnis atirou nela no estômago com uma arma de pequeno calibre. Apesar disso, ela sobreviveu. Arnis se recusou a pagar pela cirurgia para remover a bala, alojada perto da coluna dela, fazendo com que os médicos apenas costurassem o ferimento, deixando a bala dentro dela. Inicialmente, Rodita afirmou que tinha sido baleada por uma gangue de motoqueiros num caso de confusão de identidade e ela fez isso para encobrir o que seu marido havia feito. Mas ela acabou criando coragem e contou a verdade para sua mãe, que seu marido, Arnis, tinha atirado nela. Dito isso, ela ainda estava com muito medo de denunciar o marido à polícia e, por isso, continuou com ele. Arnis era um homem frio, ressentido, paranoico e maligno. A agressividade dele continuou até 1997, quando ele desferiu seu golpe final. Em março de 1997, Arnis decidiu que queria matar sua esposa, a mãe de sua filha. Os motivos desse assassinato não são claros. Ele foi a uma floresta isolada e cavou um buraco grande para enterrar uma pessoa. Ao lado da cova rasa, ele colocou um tubo de andaime e uma faca, preparando-se para o que estava por vir. Arnis voltou para casa e convenceu Rodita a ir com ele até a floresta. Ele então a levou até o local onde estava a cova e colocou seu plano em prática. Em seus últimos momentos, que devem ter sido aterrorizantes, ele pegou o tubo de andaime e a golpeou na cabeça repetidas vezes. Arnis, então, pegou a faca e a cravou no coração dela. Depois que ela estava morta, ele arrastou o corpo dela até a cova rasa e a enterrou na terra. Em seguida, ele ficou de pé sobre o local onde o corpo dela estava enterrado e brindou o momento com uma dose de vodka. Na tentativa de encobrir seus rastros, ele afirmou que não sabia para onde sua esposa tinha ido e demonstrou preocupação para seus amigos próximos e familiares. Logo, iniciou-se uma investigação sobre o desaparecimento e os detetives acharam os diários de Rodita, onde ela relatava seu medo do marido. Por fim, Arnis foi preso pelas autoridades letãs no ano seguinte e, em julho de 1998, confessou o assassinato de sua esposa. Depois, ele mostrou onde a havia enterrado. Em uma tentativa patética de explicar seu motivo, ele afirmou que Rodita era homossexual e que ela havia sido repetidamente infiel, tendo encontros com outras mulheres em boates. Além disso, ele tentou convencer o juiz de que ela era uma desviada e que havia tocado a filha pequena deles. Seja qual fosse o plano de Arnis, tragicamente funcionou. Um juiz letão o condenou a 12 anos de prisão e ele acabaria cumprindo apenas 7. Sua filha, então, foi criada pela mãe de Rodita e Arnis teve muito pouco contato com ela após sua libertação da prisão em 2005. Arnis então se casou com outra mulher e os dois tiveram um menino. A mãe de Rodita tentou alertar a nova esposa dele sobre seus atos, mas ela não se importou. E logo, a nova família de 3 pessoas deixou a Letônia com a promessa de uma vida melhor em Londres. Eles emigraram em 2007.
Arnes e sua nova família mudaram-se para uma casa em Ealing, oeste de Londres. Trabalhou como operário em canteiros de obras. No entanto, a vida não voltou ao normal para Arnes depois dos problemas que deixou para trás na Letônia, pois, em 2009, ele foi preso em conexão com um atentado ao pudor contra uma menina de 14 anos. No entanto, tragicamente, a vítima optou por não cooperar com a polícia, levando ao arquivamento do caso, e Arnes foi posteriormente liberado. Naquela época, não houve verificação de condenações no exterior quando ele entrou no país. Essa não era uma política padrão da polícia, e os policiais, em geral, não sabiam como fazer esse tipo de verificação. E assim, Arnes escapou de mais um crime contra uma mulher inocente. A mãe de Rodita afirmou que ele ainda era uma ameaça para a sociedade quando deixou a Letônia, mas ninguém a ouviu. No dia 28 de agosto de 2014, às 16h10, Arnes avistou Alice enquanto andava de bicicleta a caminho de casa. Sua agressividade com mulheres e impulsos sexuais eram incontroláveis. Quando viu a jovem Alice, ele soube que poderia fazer o que quisesse com ela, assim como fez com a garota anterior em 2009 e provavelmente também sabia que poderia sair impune disso. Alice era uma garota de 14 anos, com 1,50 e 7 metros de altura e corpo muito magro. E Arnes, ele era um homem de 41 anos com 1,78 metros de altura e corpo robusto. Ao avistá-la, Arnes passou de bicicleta por Alice para poder descer da bicicleta e se esconder em um local escuro atrás da vegetação, esperando para emboscá-la. Em algum momento, depois das 16h24, Arnes abordou Alice, puxando-a para fora do caminho. Ele a agarrou e a levou para uma área isolada próxima, rasgando suas roupas. Arnes, então, a violentou. Enquanto cometia esse ataque cruel e insensível, seu corpo pesado pressionava o corpo pequeno de Alice, tornando incrivelmente difícil para ela respirar. A cada expiração, ela lutava para conseguir inspirar novamente. Depois que ele terminou, olhou para baixo e viu que Alice estava morta. Ele comprimiu tanto o corpo pequeno dela que, basicamente, sufocou Alice até a morte. Na tentativa de encobrir o que havia feito, ele tirou as roupas restantes e a amarrou na posição fetal, deixando-a com apenas uma única meia. Depois, ele a colocou em sacos de lixo, junto com tijolos e uma roda de bicicleta para dar peso. Depois, ele arregaçou as calças e a carregou para dentro do rio Brent. Ele a colocou em uma parte rasa do rio e a cobriu com 6 grandes troncos de árvore em formato de pirâmide. Depois de deixar Alice aqui, ele foi até uma loja local e comprou um pouco de álcool. Aproximadamente 25 mil jovens desaparecem em Londres todos os anos, o que é uma estatística chocante, mas a maioria é encontrada em poucos dias, com vários motivos para o desaparecimento. As autoridades sabem que os primeiros dias são cruciais para encontrar desaparecidos. Depois que alguns dias se passam, as chances de encontrar um jovem desaparecido diminuem, assim como as chances de encontrá-lo com vida. Quando Alice não voltou para casa, sua mãe ficou desesperada. Ela sabia que Alice saiu sem dinheiro e, por isso, tinha certeza de que não poderia ter ido longe. Algo deve ter acontecido. Afinal, Alice sempre foi pontual e sempre atenta ao horário. No dia 1º de setembro, 4 dias após seu desaparecimento, a Polícia Metropolitana já havia conversado com os amigos dela, feito buscas de porta em porta e vasculhado parques e espaços abertos na tentativa de encontrá-la. Mas Alice ainda estava desaparecida e não havia absolutamente nenhuma pista. A família de Alice então fez um apelo comovente pedindo para que ela entrasse em contato, dizendo que sentiam muito a sua falta. A mãe dela expressou sua profunda preocupação, explicando que o principal motivo pelo qual a família estava tão preocupada com o bem-estar dela era porque ela sofria de anorexia. Havia uma possibilidade de que Alice pudesse ter desmaiado e caído no rio Brent. A polícia também se preocupava com isso. No entanto, com o passar do tempo, eles perceberam que esse não era o caso. A essa altura,
O corpo dela já teria se decomposto e flutuado para a superfície, tornando fácil encontrá-la. Isso fez a polícia suspeitar de envolvimento no desaparecimento dela. Em 4 de setembro de 2014, uma semana após seu desaparecimento, a polícia divulgou imagens de câmeras de segurança que registraram a última vez que Alice foi vista viva. Nas imagens, ela podia ser vista usando uma mochila roxa, caminhando sozinha. Logo depois, a polícia também anunciou que havia encontrado uma mochila roxa que ela estava carregando ao lado do caminho. Essa bolsa também continha os sapatos que ela usava naquele dia. Sua família, então, renovou os pedidos de ajuda, com sua mãe fazendo um apelo emocionante. Ela disse: "Gostaríamos de dizer para Alice, antes de tudo, que sentimos sua falta e que a amamos, e que ela não está em apuros. Só queremos saber que ela está segura. Queremos que ela saiba que pode voltar para casa." Os investigadores exibiram ao público fotos de ciclistas que passaram onde Alice foi vista pela última vez, buscando localizá-los para obter mais informações. Como resultado disso, no dia 6 de setembro de 2014, por volta das 17h, a polícia deteve um homem de 25 anos na região de Yalin sob suspeita de assassinato. Um dia depois, em 7 de setembro de 2014, um segundo homem foi preso e mantido sob custódia policial. Desta vez, ele tinha 51 anos de idade, mas nenhum deles era Arnes. No entanto, esses dois homens foram logo descartados. No mesmo dia, ampliaram as buscas com mergulhadores e cães farejadores. Em seguida, o pai de Alice fez outro apelo por sua filha, expressando como há um enorme vazio na família, mas ainda assim não havia sinal de Alice. Em 16 de setembro, detetives da Scotland Yard descobriram que outro homem estava na área quando Alice foi vista pela última vez. Esse homem era Arnes. Todo o foco se voltou para ele. As imagens das câmeras de segurança mostraram que Arnes teria passado por Alice em direção ao caminho às margens do canal por volta das 16h10, quando então parou por, pelo menos, 80 minutos antes de continuar pelo caminho. Quando ele reapareceu na câmera, a aparência de Arnes indicava que ele poderia ter estado na água, já que as pernas de sua calça estavam arregaçadas. Imagens de câmeras de segurança o flagraram comprando cerveja em uma loja próxima naquela noite. Durante a busca por evidências, a polícia encontrou imagens que mostram ele sendo visto pela última vez em uma loja em 4 de setembro carregando uma mochila pesada. Quando a polícia chegou à casa dele, não havia sinal de Arnes. A polícia interrogou a família, que ficou chocada ao saber que Arnes estava desaparecido desde 4 de setembro. A família explicou que isso era completamente fora do comum e que eles estavam muito preocupados com ele. As autoridades suspeitaram que ele poderia ter retornado à Letônia após 4 de setembro. No entanto, eles ficaram surpresos ao descobrir que sua conta bancária não havia sido acessada por dias e que seu passaporte ainda estava em casa. Então, para onde ele foi e o que ele fez? Enquanto a polícia ampliava a busca pela vítima e pelo principal suspeito, a mãe de Alice continuava sua busca por Alice. No dia 25 de setembro de 2014, 28 dias após o desaparecimento de Alice, Rosalind foi entrevistada pelo programa Crime Watch da BBC. No programa, ela fez outro apelo e um gráfico foi produzido mostrando os últimos passos de Alice. Rosalind disse: "Não há um momento do dia em que não estejamos pensando na Alice, onde ela está, o que pode ter acontecido ou por que ela desapareceu." Em 29 de setembro de 2014, policiais vasculharam a propriedade da National Trust, Austerley Park, a cerca de 3 quilômetros do local onde Alice foi vista pela última vez. Essa busca se tornou a maior já realizada pela Polícia Metropolitana desde os atentados de 2005. Havia cerca de 600 policiais de 19 forças diferentes. Eles vasculharam cerca de 25 quilômetros quadrados de áreas abertas e 5,5 quilômetros de canais e rios. Em 30 de setembro, 33 dias após seu desaparecimento, a polícia encontrou os restos mortais de Alice Gross
em decomposição, escondidos sob 6 grandes troncos no rio Brent. Ela foi encontrada nua, em posição fetal, vestindo apenas uma meia. Ela estava envolta em camadas de sacos de lixo, mantidas no lugar por tijolos. O resto das roupas dela nunca foi achado. Isso foi oficializado quando a família identificou o corpo dela em 1º de outubro de 2014. A polícia agora sabia que ela havia sido assassinada, mas por quê? E então eles divulgaram um comunicado. Uma autópsia foi então realizada. Inicialmente, o resultado foi inconclusivo quanto à causa da morte. No entanto, a polícia revelou que o DNA de Yanis foi encontrado no sapato de Alice e em uma bituca de cigarro na cena do crime. Ao investigar o trabalho e a casa de Yanis, encontraram a capa do celular de Alice enterrada no jardim e uma sacola igual às usadas para ocultar o corpo dela, que correspondia a um rolo de sacos de lixo encontrado no local de trabalho dele. À medida que mais exames foram realizados no corpo de Alice, acreditou-se que o método do assassinato foi asfixia por compressão causada por um corpo maior deitado sobre um corpo menor, levando à sugestão de que o motivo foi sexual. A polícia seguia buscando Yanis, acreditando que ele ainda podia estar foragido ou no exterior. No entanto, em 4 de outubro de 2014, a polícia descobriu o paradeiro de Yanis, e ele não estava no estado em que eles pensavam que o encontrariam. Arnas foi achado a 20 minutos do local onde encontraram Alice, em uma área densa de árvores. Estava em avançada decomposição, pendurado em uma árvore. Isso foi confirmado quando seu corpo foi identificado 2 dias depois. Ficou claro que Yanis havia assassinado a jovem Alice, se livrado do corpo dela e depois feito isso consigo mesmo. E assim, o caso foi encerrado. O funeral de Alice foi realizado em 23 de outubro de 2014. Ela foi levada por sua cidade natal, Hanwell, em um caixão decorado com padrões que retratavam uma cena de campo e os 3 gatos amados de Alice. Isso foi pintado por sua avó, irmã e uma amiga da família, simbolizando seu amor pela natureza. O caso ficou um tanto politizado, porque Alice foi morta por um estrangeiro, levando seus pais a divulgarem um ensaio que ela havia escrito. Após o assassinato de Alice, a Polícia Metropolitana atualizou sua política. Quando um estrangeiro for preso, como Arnes foi em 2009, uma verificação completa de antecedentes agora incluirá registros criminais do exterior. Em 2015, a família de Alice pediu reformas específicas para melhorar a troca de informações sobre infratores de alto risco em toda a Europa, tornando mais difícil para criminosos entrarem no Reino Unido. O caso de Alice é realmente trágico e deveria ter sido evitado. O fato de o Reino Unido ter permitido que um homem tão perigoso entrasse no país é simplesmente desprezível. I know you're not to blame. You've got to show